edição do programa Panorama Tricolor Especial. Desta vez, mais do que especial, especialíssimo. Estamos com a presença do nosso querido cronista Lúcio Bairral, que aproveita para anunciar o lançamento do seu primeiro livro, né, ao lado do nosso querido Rodrigo Barros, o Rodo, do portal Pó de Arroz. É um livro fantástico de Oswaldo Gomes, A Fred, a história do Fluminense Futebol Clube no centenário da Seleção Brasileira, e é isso que a gente vai conversar a respeito. Lúcio, saudações tricolores, você é da casa, então entrevistar alguém da casa já fica até uma coisa um pouco mais engraçada, mas inicialmente, o que levou vocês a mergulhar nessa trajetória? Qual foi o sentimento que impulsionou a feitura de um livro sobre os 100 anos do Fluminense na Seleção Brasileira? O que, na verdade, primeiro, saudações tricolores, na verdade, o que fez com que a gente tivesse essa vontade de mergulhar nisso era resgatar a história. Primeiro, a gente queria montar um documento que fosse para prosperidade, para que todos os tricolores pudessem consultar, pudessem ver. E, enfim, esses são os primeiros 100 anos do Fluminense em relação à seleção brasileira. E os próximos 100 anos, outras pessoas podem fazer o tomo 2 desse livro, enfim, obviamente. Ou vocês mesmos, né? Meu avô está com 103 anos, provavelmente não sei se eu chego. Hoje, exatamente hoje que nós estamos gravando, a gente começa essa gravação na segunda-feira, dia 10 de agosto, um dos maiores ensaístas e tradutores do país, Boris Schneiderman, que foi o tradutor, inclusive, de Mayakovsky, no Brasil, ao lado dos irmãos Campos, ele acaba de lançar aos 98 anos seu livro sobre a participação dele na Segunda Guerra Mundial. Então nunca é tarde para escrever. É verdade. É um fenômeno, uma potência, né? É verdade. Então o livro ele vem da história do Fluminense. Se não houvesse o Fluminense, a seleção brasileira provavelmente existiria, claro, não vamos falar aqui que não existiria, mas seria bem depois da história de como o Fluminense foi engajado, se engajou para que a seleção brasileira, para que tivéssemos uma seleção. Então, o Fluminense fez o primeiro selecionado que teve o nome de seleção brasileira e não combinados. Enfim, na época tínhamos combinados Rio-São Paulo, Rio-Minas, São Paulo Sul, enfim, havíamos algumas seleções de estados que representavam o Brasil em alguns amistosos e tudo, mas a primeira seleção brasileira foi capitaneada pelo Fluminense, e o primeiro jogo de uma seleção brasileira foi contra o Exeter City, nas Laranjeiras, em 1914. Então, o Fluminense é a casa da seleção. Exatamente. A gente pode dizer dessa maneira. Eu aproveito e faço a pergunta. Você disse que se o Fluminense não tivesse abrigado a guerra da seleção brasileira, a situação poderia ficar um pouco mais tardia para o futebol brasileiro. Claro. A minha pergunta seria a seguinte: você acha que isso interferiria, por exemplo, no fato do Brasil ter sido até hoje o único país que participou de todas as Copas do Mundo? Provavelmente, porque de 14 até 30, que foi a primeira Copa no Uruguai, o Brasil teve tempo de montar fortes equipes num selecionado e poder receber, conseguir disputar a primeira Copa do Mundo. Se o Fluminense não tivesse, provavelmente ia demorar mais 5, 6, 7 anos, a gente não sabe, e isso demoraria a montar a equipe, se entrosar e conseguir disputar a primeira Copa do Mundo. Aliás, o autor do primeiro gol de Copas do Mundo é Preguinho, herói tricolor também, quer dizer, mais um marco do Fluminense, dentre os tantos que a gente vai encontrar no livro. E o primeiro capitão da seleção brasileira foi Oswaldo Gomes, que é o título do... Na época não havia braçadeira, mas ele era o capitão. O capitão se apresentava, né? Era o representante do jogador, ele já identificado pelo referee, que era o árbitro, não é isso? Pois bem, então eu te diria o seguinte: nesses 100 anos, conta pra gente algum episódio pitoresco que possa estar no livro, que de alguma maneira mencione o Fluminense com a seleção brasileira. Teve algum? Na época do amadorismo ainda, ou mesmo no começo, na era pré-Maracanã, houve algum momento de alguma situação engraçada que vocês estão relatando no livro? Teve situações chatas.
teve uma situação onde o Brasil ia jogar num jogo internacional, e aí a equipe, o selecionado convocado brasileiro ia pegar um navio que estavam muitos políticos e muitos embaixadores brasileiros que iam para o exterior. Papagaio de pirata. Exatamente. E esses embaixadores se recusaram a entrar no navio com jogadores de futebol. Esse alto clero da política, enfim, que hoje usufrui do futebol para suas finalidades políticas, na época tinha uma rejeição grande. Foi rejeitado e o Brasil teve que arrumar outros meios, um outro navio, na época não tinha avião, uma outra forma de fazer a viagem. Chegou mais cansado, uma série de coisas, todo o planejamento foi para água abaixo, porque simplesmente alguns políticos se recusaram a viajar com os jogadores não eram dignos de pegar um navio junto com os políticos. Pois é. Deixa eu te fazer mais uma outra pergunta também. É claro que a gente sabe dos jogadores do Fluminense que brilharam na seleção brasileira. A gente tem um rol de campeões mundiais, a gente tem um rol de jogadores muito importantes para o futebol brasileiro que tiveram passagem na seleção e evidentemente estão no livro. Mas dá para pensar em algum jogador do Fluminense, algum que tenha passado pela seleção brasileira e que não tenha tido um destaque muito grande, não tenha participado de uma grande competição, mas seja uma figura muito importante para o Fluminense? Olha, temos tirando o Assis, né? Porque o Assis jogou em 1984, jogou uma partida pela seleção brasileira. Sim, jogou uma partida. Sim. A gente tem a molecada mais nova vai lembrar dos jogadores, mas muitos não fazem ideia que foram convocados. O Rony foi convocado para a seleção brasileira, o Magnópolis foi convocado para a seleção brasileira. Paulo César, lateral. Fernando Henrique, goleiro, foi convocado por um jogo, um amistoso contra o Haiti, né? Contra o Haiti. Infelizmente não ficou lá. É verdade. Enfim, muitos jogadores. Todo mundo lembra, quando vai falar da seleção, lembra de Rivelino, mas em 70 o Rivelino ainda não jogava. Na Copa do Mundo ele não jogava no Fluminense, ele veio posteriormente. Em compensação, quando nós tivemos a máquina tricolor, a máquina praticamente toda tinha jogadores com passagem pela seleção brasileira, incluindo campeões mundiais, que era o caso de Paulo César Caju, claro, o caso do próprio Rivelino, né? E outros jogadores consagrados. Mário Sérgio, Dirceu, enfim, uma turma toda, né? Félix, a máquina não por acaso tinha esse apelido, porque era uma seleção brasileira que vestia a camisa do Fluminense. Praticamente, eram quase todos, do goleiro à ponta esquerda, tinham passagem pela seleção. Pois é, deixa eu te perguntar mais uma outra coisa. Teve algum momento em que o Fluminense, ou uma base do Fluminense, tirando os momentos já tradicionais que a gente conhece de Copas do Mundo, jogadores do Fluminense que marcaram gol, jogadores que foram campeões, Castilho, Jair Marinho, Altair, enfim, Edinho, que não foi campeão do mundo, mas que disputou 3 Copas do Mundo e fez gols em Copas do Mundo. Os jogadores de mais antigamente, teve algum jogador que passou pela seleção brasileira, desde que a gente não lembra de primeira vez, que tenha tido alguma passagem marcante, feito gols, ou participado de jornadas importantes que não tenha sido a Copa do Mundo, que você possa lembrar? Olha, a história do Fluminense grandes jogadores ganharam muitos títulos com a seleção brasileira. O maior, o campeoníssimo foi Castilho, disputou sem número de jogos, tanto pela seleção quanto pelo Fluminense, e só vestiu as 2 camisas enquanto atleta. Mas tem muitos jogadores que jogaram no início, que ajudaram a fomentar o próprio Oswaldo Gomes, que ajudaram a fomentar a seleção brasileira, que não tiveram que tiveram destaque na época, mas não tem. Mas que hoje não são lembrados, a gente que não tem, exatamente, não tem a notoriedade que hoje se dá, a importância que hoje se dá, tanto no Fluminense quanto na seleção brasileira. Para a gente fechar, Lúcio, desde já agradecendo, parabenizando tanto a você quanto ao Rodrigo Barros, nosso querido Rodo, por esse trabalho fantástico. Eu já, por outros motivos, já tive a oportunidade de ler o livro inteiro, então já sei que ele é muito bom, um mergulho literário muito interessante. O serviço. A gente, no próximo sábado, Bar dos Guerreiros, a partir das 11 horas. Quais são os detalhes? Algum outro detalhe para a gente?
Sábado no Bar dos Guerreiros, não sócios têm acesso livre, não precisam pagar entrada no clube para poder acessar o clube. Na portaria você fala que vai ao Bar dos Guerreiros, que as pessoas têm livre acesso ao restaurante. Então, como o lançamento vai ser dentro do restaurante, dentro do Bar dos Guerreiros, as pessoas estavam preocupadas se tinham que pagar para entrar. Não precisa, não tem problema nenhum. Estaremos aceitando cartão de crédito e débito, vá tranquilo. R$ 29,90, um livro de 300 páginas, totalmente sem imagens no miolo, a R$ 29,90. Está um preço bem justo, a gente conseguiu esse preço bem justo. Gente, do Oswaldo Gomes a Fred, a gente agradece ao Lúcio Barral, manda um abraço para o Rodo. No próximo sábado, como já falamos, às 11 horas, no Bar dos Guerreiros, a história, né, o lançamento de um livro fantástico, mais um sobre o Fluminense, num mergulho de 300 páginas. Lúcio Barral e o Rodrigo Paulo são os nossos Jack Kerouac, né? Mergulhar na literatura na estrada para contar a história de um século do Fluminense na seleção brasileira. Grande abraço, Lúcio, toda a sorte do mundo nessa empreitada, que novos livros venham, porque o Fluminense precisa disso. Queria agradecer o Paulo, a toda a equipe do Panorama, mandar um beijo para todo mundo, a galera da assistência, mandar um abraço para o seu irmão, melhoras, pronto, restabelecimento. Seu irmão volte logo, sendo substituído pela nossa fantástica Érica Matos. Exatamente. Agora dirige, né, a nossa Isabela Rossellini, né, dirigindo as coisas. Stanley Kubrick, diria mais. Stanley Kubrick. Exatamente. Enfim, e sempre agradecer a todo mundo, todos os tricolores, a todo mundo que torce pelo nosso sucesso, por mais que tenham pessoas que não torcem. Pois é, todo mundo lá, próximo sábado, dia 15 de agosto, às 11 horas, no Bar dos Guerreiros. Esse é Lúcio Barral, esse foi mais um Panorama Tricolor especial com um grande livro de Oswaldo Gomes a Fred. Grande abraço, até lá.